Vamos hoje conversar com Luiz Alfredo Salomão. Foi deputado federal, foi líder do governo Brizola no Congresso Nacional, foi secretário do Brizola no Rio de Janeiro. Hoje é o interventor do BRT no Rio de Janeiro, na cidade do Rio de Janeiro. Luiz Alfredo Salomão é um ser eminentemente político e a gente vai conversar com ele sobre o Brasil, sobre o Rio de Janeiro, sobre o que acontece na cidade e o que acontece no país. Meu querido amigo Luiz Alfredo Salomão, uma alegria, uma honra, um prazer enorme receber você aqui em Menorá, na TV. Bom, primeiro quero agradecer esse convite honroso, lamentar que não tenha sido convidado antes, já que nós somos amigos há tantos anos, e com muita alegria participo do Menorá, mas num dia importante como é hoje. Menorá na TV entrando no ar mais uma vez. Estamos iniciando o primeiro bloco de Menorá na TV com Luiz Alfredo Salomão, hoje interventor do BRT no Rio de Janeiro. Luiz Alfredo, o que está havendo com o BRT? É uma novidade que é necessária uma intervenção no BRT? O negócio não está funcionando? O que foi? Realmente a intervenção é uma novidade. Nunca aconteceu no Rio de Janeiro e raramente acontece no Brasil, como acontecia quando nós nos lembramos do tempo da ditadura e as instituições financeiras que ficavam em dificuldade tinham intervenção do Banco Central. Então, o prefeito Crivella, depois de lidar muito tempo com a direção do BRT, resolveu decretar essa intervenção e me fez um apelo para eu assumir essa posição, dado que ninguém do governo dele queria fazê-lo e dado também que sabia que ia me sensibilizar com o fato de que 500 mil pessoas usam o BRT diariamente. Não é pouca coisa, né? Então, o BRT, que é o terceiro modal em termos de volume de pessoas transportadas no Rio de Janeiro, tem poucas cidades do país que têm BRT, entrou aqui no meu radar de preocupações. E verifico que há muitos problemas lá, eu não sei se nós teremos tempo de discorrer sobre eles, mas eu assumi essa responsabilidade. Agora, qual é a questão do BRT que dizem as boas e as más línguas que vieram, essas línguas, a aplaudir o BRT quando ele começou? Sem dúvida. O que houve com ele? Sim, vou te explicar. Quebrou? Quando ele foi inaugurado, ele já tinha embutido dentro dele os problemas... Quer dizer, era uma bomba relógio. Que hoje afligem os usuários, que eu vou descrever. Mas naquele momento, sobretudo na Olimpíada, ele transportou 800 mil pessoas. Claro que era uma demanda excepcional, né, que somava operários que estavam trabalhando, pessoas que foram mobilizadas para atender os turistas durante os Jogos Olímpicos e muita gente que assistiu os Jogos, né? Então, realmente teve um desempenho extraordinário. Quer dizer, ele cumpriu o papel dele num período. Cumpriu o papel dele e eram, na época, 400 ônibus. E hoje, de fato, nós temos menos de 300 em operação. Então já acontece aqui o primeiro problema de caráter operacional, que foi a diminuição gradativa e persistente do número de veículos, eles chamam de carros, o número de carros que circula no BRT. Essa é uma questão. Grande parte dessa redução se deve aos veículos que circulam na chamada Transoeste. O BRT tem 3 eixos. 3 linhas, vamos dizer assim. Não, 3 eixos. Tem muito mais linhas que eles chamam de serviços. Os 3 eixos são a Transoeste, que nasce em Santa Cruz, tem um ramal que vem de Campo Grande e emenda com esse, de 20 quilômetros, e isso vem até o Jardim Oceânico, passando pela Estação Alvorada, o Terminal Alvorada. Do Terminal Alvorada sai a Transcarioca, que percorre a Barra da Tijuca, Cidade de Deus, Madureira, Penha, Bom Sucesso, vai descendo até cruzar a Avenida Brasil e ir até o Galeão, que muitos usuários do Galeão aplaudem, porque toda cidade decente do mundo tem um meio modal de transporte com essa articulação ao aeroporto. E, finalmente, foi feita, em 2016, uma ligação próxima de Deodoro, a Vila Militar, até
a estação Recreio, a estação Salvador Allende, Terminal Recreio, que é no Recreio dos Bandeirantes. Então, são 3 eixos nos quais há várias linhas definidas, linhas que saem de um ponto e vão até um terminal, ou param no meio do caminho e voltam, etc. Então, quais são os problemas do BRT? O primeiro e mais grave os mais graves são problemas de engenharia, que eu, como engenheiro, me sinto muito envergonhado, né, de encontrar e de ter que enfrentá-los. Porque a engenharia brasileira ali, a engenharia fluminense, tem uma história lamentável. Né? Primeiro, foi na construção da Transoeste, que começou em 2010, 2011, acabou em 2012, e era uma inauguração forçada para atender aos interesses eleitorais do prefeito candidato à reeleição de então. Essa via, que é uma via cativa, só é usada pelos ônibus da Transoeste, ela foi construída num solo muito ruim entre Pingo d'Água, que é um ponto lá, até Guaratiba. Por que esse solo é muito ruim? Porque ele tem argila mole, que é um terreno com muita água por baixo e que é recalcado. Toda vez que você bota um peso, ele afunda num ponto e sobe no outro. Então, é uma construção absolutamente não recomendável, mas que foi feita a toque de caixa, sem projeto. Hoje eu procuro, quero ver o projeto. Não existe. Não existe no BRT, não existe na Secretaria de Obras, provavelmente só existe na empreiteira. Acho que eu ia perguntar a você. Na empreiteira que está meio desaparecida do mercado. Não sei se já quebrou, se foi vendida, né? Mas a empreiteira que a construiu não está no mercado atuando em obras públicas. Bom, depois foi feito o eixo Transcarioca, que sai, como eu disse, do terminal Alvorada, lá perto da Cidade das Artes, e vai até o Galeão, percorrendo muitas estações. É o mais longo dos percursos, são 55 quilômetros, não é o mais longo. O mais longo é o da Transoeste, são 55 quilômetros. Então, esse Transcarioca, que é o segundo mais longo percurso, ele foi construído não mais em asfalto, como foi o primeiro, que foi um equívoco brutal, que até hoje nos dá problema. Ele foi construído com pavimento rígido, um pavimento de concreto, ao invés de ser o pavimento flexível da Transoeste. Então, esse pavimento rígido foi construído abaixo das especificações, isto é, o consórcio construtor não atendeu às recomendações de projeto, que eram construir placas com uma certa espessura e com uma certa armação de ferro. Os construtores, que são seus telespectadores, vão entender perfeitamente o que eu estou dizendo. Então, eles construíram com espessura do concreto menor e com não tantos ferros quanto deveria. Menos consistência. Menos consistência. Se é que um advogado, jornalista compreendeu. Sabe de tudo, é isso. É perceptível isso a olho nu. Você passa em certos trechos da Transcarioca e as placas estão quebradas ou estão com a ferragem à vista. O que significa dizer que vão arrebentando os ônibus. Está arrebentando os ônibus. Então, os ônibus estão sendo arrebentados pelas irregularidades e pelos defeitos construtivos da Transcarioca e também da Transoeste. Esse é o argumento que as empresas aplicam para a redução da frota. Eles não estão comprando ônibus novos, não estão repondo aqueles que estão saindo de serviço. Então, uma das providências que tomei, primeiro, foi conhecer os problemas de engenharia na construção das pistas. Que são Deixa eu te fazer uma pergunta. Existe garantia dessas obras? Na primeira, toda obra tem garantia de 5 anos do Código Civil. Porém, a primeira Transoeste foi construída em 2012. Já passou o tempo. Já passou 5 anos, já foram embora. E ninguém os acionou. Sobretudo o governo anterior, que tinha obrigação de fazer. Agora, se o prefeito Crivella quiser fazê-lo, não tem mais, já prescreveu, digamos assim. A outra coisa é a Transcarioca, que tem esse problema nas placas de concreto. Essas estão dentro do prazo. E eu estou cobrando do secretário de obras do município, secretário de infraestrutura, o acionamento das garantias para que o consórcio seja obrigado a consertar
aquelas placas que foram construídas abaixo das especificações. O consórcio ainda existe? Claro, o consórcio. Porque, na verdade, se você me permite uma posição de advogado, você é engenheiro, eu entendi perfeitamente qual é a questão, me parece que não é uma questão de acionamento de garantias, é uma questão criminal. Veja só, há duas rotas para se resolver isso. O prefeito está disposto a fazer uma negociação e eles consertarem, ou acioná-los na justiça, certo? Então, essas duas hipóteses estão em jogo. O meu problema é quando isto vai acontecer. Quantas pessoas são prejudicadas por esse contexto? A Transcarioca, não são as 500 mil. Não, mas são seguramente 250, não, são 300 mil pessoas. Mais da metade números dos usuários. Mais da metade, porque este é o ramal, é o eixo mais carregado do sistema. Ô, Luiz Alfredo, eu fui Eduardo Paes a minha vida inteira. Adoro Eduardo Paes, considero ele um camarada bacana, acho que ele foi um prefeito ótimo dentro daquilo que eu tomei conhecimento do trabalho que ele realizou. Agora eu vou te dizer um negócio, eu chego no centro da cidade e eu xingo o Eduardo Paes. O que aconteceu, aquilo não existe. Hoje, no primeiro dia foi espetacular, estava lindo, uma maravilha. A camelotagem nos trilhos do VLT, a falta de praticidade nas esquinas do trânsito, o que está acontecendo hoje no centro da cidade é alguma coisa impossível de se acreditar que o Rio de Janeiro se transformou nisso. Bom, primeiro o Eduardo Paes foi meu aluno, foi meu amigo, nós fomos colegas na Câmara dos Deputados e eu sempre tive grande apreço por ele. Tanto que eu disse a ele, na época que o Rio de Janeiro ganhou a disputa para sediar as Olimpíadas e ser uma das sedes da Copa do Mundo, eu liguei para ele. Disse, Eduardo, você ganhou uma sorte grande. Eu disse, por quê? Porque o Rio de Janeiro vai conquistar esses dois grandes eventos, você tem todas as condições para arrancar dinheiro do governo federal, era o governo Lula, para construir um metrô saindo hoje é a Cidade das Artes, até Madureira, Penha, Ilha do Governador, chegar ao aeroporto. Certo? Ele disse, mas tem projeto básico? Eu falei, não. O seu antecessor e o governador Garotinho não quiseram dar o dinheiro que eu pleiteei para fazer o projeto básico. Mas isso em 6 meses está resolvido. E você vai ter um modal Você pleiteou como secretário de obras. Não, eu não era secretário. O que você era? Não, eu era professor. Era um cidadão? Um ex-professor dele. Entendi. Entendeu? Não, eu digo, quando você pleiteou esse... Não, eu fui secretário de transporte de transporte do Garotinho. Isso, que é uma experiência... Tá bom. É uma experiência que não traz boa lembrança, certo? Muito bem. Então, eles negaram, eu pedi ao Conde, o Conde também não quis participar, não fiz na minha gestão. Que não foi muito grande, foi de 1 ano, não aguentei mais do que aquilo na Secretaria de Transporte. Então, eu disse a ele, isso se faz em 6 meses. Não, mas não dá tempo, o BRT já tem projeto básico, etc. e tal. Bom, primeiro, o BRT atrasou muito. Né? E segundo, não resolveu. É esta porcaria que lá está. Né? A Transoeste é um lixo. Ela realmente, eu tenho o dever de reconhecer a reclamação dos empreiteiros, dos empresários de ônibus, aliás, que as pistas de rolamento não os seus ônibus serem destruídos por essas pistas mal construídas. Agora, só lamento que os empresários só vieram a reclamar do governo Crivella e não do governo que construiu aquilo. Muito bem, nós estamos chegando ao final do primeiro bloco de Menorá na TV com você. Já a gente vai continuar com essa história, que é uma história... Se eu tiver enfadonho com esses fatos... Não tem nada enfadonho, pelo contrário, as pessoas precisam conhecer... Me pede que no segundo bloco eu falo de outras coisas. As pessoas precisam conhecer essa realidade que mais parece uma madrugada de sexta-feira 13 do que qualquer outra coisa. Já a gente volta, não sai daí. Se você quer conhecer o que acontece no Rio de Janeiro de hoje e de onde vêm os problemas, espera aí, porque
o nosso querido Salomão já estará de volta em pouco tempo para contar para a gente como é que ele vai resolver, como é que ele pensa resolver essa caixa de Pandora, se é assim que se pode dizer. Já já a gente volta. Estamos de volta com o segundo bloco de Menorá na TV, conversando com Luiz Alfredo Salomão. Muito bem, você pintou um quadro real do que está acontecendo com esse meio de transporte que deveria estar beneficiando 500 mil pessoas no Rio de Janeiro. Como é que você vai resolver esse problema? Peraí, não acabei. Tá bom, vamos lá. Porque além desses problemas engenheirais que eu te narrei, há um outro mais grave, que é mais de caráter arquitetônico, mas foi construído e incorporado a uma obra de engenharia, que são as estações. As estações tem gente que até acham muito bonitas do ponto de vista estético. E eu reconheço que esteticamente é uma coisa diferente. Porém, ela era caríssima, né? Dizem que custou. O prefeito Crivella me disse que custou R$20 mil o metro quadrado, que é um absurdo. E segundo, elas são altamente vulneráveis a invasores, que entram no BRT de graça. Então, eles são invasores e evasores da receita do BRT. Segundo os cálculos feitos pela própria administração anterior do BRT, são 74 mil pessoas por dia. São 74 mil caloteiros que não pagam e, pior, tomam o lugar das pessoas que estão na frente da fila. Qual é a passagem? Qual é o preço da passagem? R$4,05. R$4. R$4,05. Vezes 74 mil. Sim, dá 280 vezes 30 mil. Dias. Pois é, vai dar 5.600.000. Então, quer dizer, essa evasão de receita é muito ruim para a economia do São BRT. 60 milhões por ano. E as estações são vulneráveis, elas estão quase todas já com a sua pintura degradada, enferrujadas, elas estão com as portas quebradas, as portas eram muito precárias. Enfim, é também um erro de engenharia que eu queria somar. Então, considere aqueles primeiros problemas operacionais, que é a falta de ônibus, com esses problemas de engenharia graves. E terceiro, de uma incompreensão desse consórcio BRT, do qual agora sou interventor, que não é uma concessionária, aquilo é uma fraude que foi praticada naquele mesmo governo que eu comentei, violando o artigo 175 da Constituição. Aproveito para dizer aqui no seu programa que eu fui constituinte, né? Sou dos poucos que ainda estão vivos. Né? É verdade. E também viola a Lei 8987, que é a Lei de Concessões, que manda fazer uma licitação. E o BRT não foi licitado. Eu não vou mexer com seus cabelos brancos e com os meus, mas você foi eleito deputado federal há mais de 40 anos. Não, eu fui eleito deputado Porque eu fui estadual. presidente da Federação Israelita Não, eu fui eleito... há 35 anos passados e você já tinha eu fui mandato de eleito deputado pela primeira federal. em 82. Então, Depois, em 86, eu fui eleito. nós estamos tem em 30 2019, meu Então irmão. tem 30 anos. 33 anos. 33 anos. Pois é, mas não faz mal, não precisa ser falar da minha velhice. Não, não é velhice, não, ao contrário. Isso aí significa experiência Pois parlamentar e de executivo. Eu, Você obviamente, foi secretário. não tenho a mesma disposição daquele tempo, Mas nem mas pode, nem eu. não falta disposição Não, claro. para encarar esse desafio. Bom, aí vou entrar na questão da solução, para depois ver se a gente pode falar um pouquinho do VLT. Então, o que eu iria chamar a atenção é o seguinte: não foi feita uma licitação, portanto, aqueles não são concessionários, eles são operadores. Quem são concessionários são os consórcios que operam nas 4 áreas de planejamento, nas 4 APs da cidade do Rio de Janeiro. A AP1 é o centro, todo mundo pode operar lá. A AP2 é a Zona Sul, é o consórcio Intersul. A AP3 é a Zona Norte, que é o consórcio Internorte. A AP5 é a Zona Oeste, que quem opera é o consórcio Santa Cruz. E a AP4 é a Baixada de Jacarepaguá, é operado pela Transcarioca. Quando você fala opera, o que é isso? Opera, quer dizer, opera os ônibus convencionais, certo? Que servem São à as população. empresas de ônibus São as que operam empresas os de próprios ônibus que operam os ônibus convencionais. Certo. E no edital de licitação, aquela pessoa que você citou e que nós lamentamos que tenha contribuído para essa situação perigosa e delicada, depois eu digo por quê, previu no edital de licitação que os consórcios vencedores, aqueles 4 que eu citei, teriam obrigação de operar o
o BRT, quando esse foi construído. Então, eles fizeram uma licitação em 2010 para operar os ônibus convencionais e disse os consórcios que ganharem, só eles concorreram, serão obrigados a operar o BRT. Ora, isso é uma fórmula absolutamente falsa de dar a esses consórcios o privilégio de operar o BRT sem licitação. Isso fere o artigo 175 da Constituição. Tá bem, mas eles já estão operando o BRT. Estão operando. Isso, a questão que ficou para trás do assassinato da Constituição é muito importante. Mas a má operação é oriunda disso, mas está acontecendo. Tem consequências para a má operação. Claro. Por quê? Não há um contrato de concessão entre o município e o BRT. Não há. Não há. O BRT... O que há é essa cláusula contratual da obra. É do edital. Não tem nenhuma força legal. Aquilo é uma fraude. E o BRT não é uma empresa. O consórcio operacional BRT pode dar a ideia de que é um consórcio a quem eu posso responsabilizar, como, por exemplo, o consórcio que construiu aquela pista que eu me referi antes. Mas não é. Ele é um contrato operacional, em inglês se chama uma paper company, né, que envolve as empresas que operam o BRT, mas que não tem personalidade jurídica e não tem ativos. Está escrito no contrato social. Então, quer dizer, você não tem nem com quem falar no final das contas. Eu não tenho com quem cobrar. É isso que eu estou dizendo. Um contrato. Você está falando sozinho. Um contrato. Estou falando sozinho porque eles estão, nesse momento, unidos, de certa forma, contra a intervenção. Mas o fato Mas isso é bom. Eu também acho. Na medida que... Só para eu entender. Eu e o meu querido amigo e a minha querida amiga que estão ali do outro lado. Se eles estão unidos contra a intervenção, você tem em quem atirar. Mas eu não quero atirar. Eu cheguei lá como um monge budista, entendeu? Tive a paciência, ouvindo as mesmas histórias, a mesma queixa da prefeitura, do passado, da segurança, que é um outro problema seríssimo. Mas você chegou lá como um monge budista. Eu vi uma porção de histórias. Pois é, mas aí quando eles se colocaram contra mim, eu virei um ultimate fighter. Porque você sabe a minha história, a gente se conhece há muitos anos. E eu sempre fui da oposição, sempre fui da briga, da disputa política, do debate, né? Então, eu estou absolutamente preparado, tenho experiência, não só como administrador público, mas também como combatente, né, de coisas mal postas para a sociedade carioca e brasileira. Então, eu quero fazer uma licitação, não uma nova licitação, como alguém ensinou, não, é uma primeira licitação que não foi feita quando deveria ter. E da qual eles poderão participar. Claro. Sem problema nenhum. Claro, qualquer um pode participar. Mas eu entendo que nós vamos ter que buscar operadores e investidores de fora do Rio de Janeiro. Eu ia te perguntar se eles vão jogar a toalha, os que já estão operando. Não sei se diante das condições que existem hoje. Eu estou pronto para voltar à minha postura diplomática. Entendi. Entendeu? Não é o meu forte, mas eu tenho me esmerado nisso, em ouvir, em buscar negociar. Agora, como eles assumiram atitudes intransigentes, o diálogo está interrompido. O que eles estão dizendo para você? O que é intransigência? Eu botei lá uma porção de políticos, que eu fiz indicações políticas, que eu não tenho um plano. Bom, eu estou com 49 dias de interventores, que aquele que eu chegasse com um plano feito ia ser uma porcaria de plano. Você tem até que ouvi-los para poder formatar um plano. Mas eu já ouvi o bastante. E agora já pode montar um projeto? Não posso. Estou articulando. Está chegando lá. Esse projeto tem uma componente de uma nova licitação para um novo operador. Podem ser eles, podem ser outros. Eu acho que vai precisar de um investidor, que vai ser difícil de localizar no Brasil. Deixa eu aprofundar uma questão aqui para depois a gente voltar com a história do investidor possível fora do Brasil. Você falou que há uma evasão estúpida de 74 mil caloteiros por dia. E agora você ia me falando, e eu quero que você me fale sobre isso agora, se você puder, da segurança do que acontece nessa operação. Mas deixa eu só concluir aquela primeira parte, para não ter que voltar a ela. Quer dizer o seguinte, eu quero fazer uma licitação para operarmos com ônibus elétricos e não ônibus a diesel. Ônibus diesel é ciência do século XIX, a termodinâmica, que eu tive que estudar muito na engenharia. Hoje,
os veículos têm que ser movidos a eletricidade, para não ter efeito estufa, para não ter emissões de gases, etc. Então, como seria um ônibus elétrico? Há fabricantes de ônibus elétricos no Brasil. Não sei se eles terão capacidade de se articular com operadores e com investidores para poder participar dessa licitação. Nós precisamos ter 500 ônibus elétricos. O BRT é bom negócio, na tua opinião? Para quem? Isso é que eu quero saber. Para quem? Mas Porque deixa isso para o final. Tá. Deixa eu voltar à questão da segurança, que é uma componente fundamental de qualquer plano. Vamos lá. É a segurança com as estações que nós temos, vulneráveis, como eu disse antes, que foram construídas lá atrás. Elas desde sempre se mostraram vulneráveis, mas os operadores nunca reclamaram. Agora que eles estão reclamando da segurança e não das estações, por conta de compromissos que tiveram políticos com as administrações anteriores. E querem botar a conta, ou melhor, querem botar a culpa na conta do Crivella, o que eu acho uma injustiça. Pode-se fazer 500 restrições ao Crivella, mas responsabilizar por uma coisa que ele não construiu, não concebeu a forma institucional de operar, né? E é uma injustiça. Então, o que eu tenho dito é o seguinte: vamos fazer uma licitação além da... com a segurança embutida. Isso é que eu queria saber. Além da evasão de recursos pelos caras que enfrentam a portaria que não existe seguro, o cara entra e está lá dentro do ônibus. Quais são os outros problemas de segurança que os terminais apresentam e também eu não sei o nome disso. Estações. As estações. Bom, primeiro, as estações têm a presença de um comércio ambulante ilegal, que sujam, que ofendem os passageiros e que dizem... Isso não pode ser organizado pela Guarda Municipal? Peraí. Eles dizem que há influência da milícia, que há ambulantes que, na verdade, são prepostos dos milicianos. O sujeito entrega a mercadoria de, olha, no final do dia você me traz tanto, senão não precisa voltar, está arriscado a morrer. Então, há essa acusação, que eu não tenho provas, de que esses ambulantes são falsos ambulantes, são prepostos de milicianos. Tem desempregado suficiente para que isso seja verdadeiro. Então, são essas questões de segurança. Há a presença nessa estação, que eu disse que é um projeto vulnerável, eles entram entre o teto da estação e a cobertura da estação. Há um intervalo ali para formar um colchão de ar e moram mendigos, moram traficantes, moram ambulantes que botam lá mercadorias para pegar. Mas isso não tem nada a ver com o Eduardo Paes. Não, isso tem a ver com esse projeto que foi construído foi mal com o apoio dele. Tá bem. Não, com o apoio dele. Mas a Guarda Municipal não pode ordenar isso? Pode e deve. E o prefeito Crivella me disse segunda-feira passada, que eu estive com ele, à noite, vendo a obra que está sendo feita para melhorar a Transoeste, mas é uma obra cosmética, é uma cirurgia plástica temporária, não vai durar muito tempo, que vai liberar muito mais guardas para dar segurança nessas questões de evasores e camelôs. E agora mendigos. Mas que moram ali também. Claro. Mas é o seguinte, a questão é que o BRT já teve contratados PMs em seu horário de descanso, chamado PROEIS, como tem a Copacabana presente, Leblon presente, etc., também podia fazer isso nas estações. Começou a fazer e abandonou. E sustentam a tese... Deu resultado, ainda que tenha sido abandonado? Não posso dizer porque eu não acompanhei. Mas o que eu posso dizer é que eles não querem mais tomar nenhum custo com relação à segurança das estações. Eles não querem, que você está dizendo, são os operadores. Por quê? Essa coisa aqui é bizarra que me foi contado pelo ex-presidente que eu afastei. Ele diz o seguinte: uma estação do BRT é como um ponto de ônibus coberto. A segurança tem que ser obrigação do poder público. Ora bolas. O passageiro entrou na estação, pagou a passagem, passou pela catraca, a responsabilidade não é do operador? Depois da catraca é do operador. Claro, tem que ser. A mesma coisa no metrô. Você entra no metrô, chega no metrô, tem uma segurança espetacular, mas ninguém é da PM, ninguém é guarda municipal. Tá certo? Então, nós queremos criar as condições para fazer isso. E isto, se acabar com a evasão, com aquelas 74 mil passagens, ou 30 mil passagens que passaram a ser pagas, pode financiar
essa vigilância do próprio consórcio BRT. Estamos encerrando o segundo bloco de Menorá na TV com Luiz Alfredo Salomão, ex-deputado federal, constituinte, ex-secretário de obras e hoje interventor do BRT em nome da Prefeitura da cidade do Rio de Janeiro. Não sai daí, já já voltamos. Essa história é cabeluda e fedorenta. Daqui a pouco a gente volta. Estamos de volta com o terceiro bloco de Menorá na TV, com o Luiz Alfredo Salomão, que nos contou todas as dificuldades que nós podemos conhecer aqui rapidamente do BRT, que deveria ser o meio de transporte mais interessante, mais rápido, mais moderno e mais maravilhoso do Rio de Janeiro, que está apresentando uma série de problemas. E agora o Luiz Alfredo vai nos contar como é que ele acha que vai resolver essa bagunça que ele encontrou no BRT, que ele hoje é o interventor, do qual ele hoje é o interventor. Ô Ronaldo, eu sei que o meu tempo é muito curto, a intervenção é por 6 meses. Então, eu estou trabalhando para encaminhar soluções que sejam sustentáveis, que sejam factíveis. Não é fácil. Isso não significa que ela possa ser renovada? Pode ser renovada, mas eu, pessoalmente... Você quer resolver em 6 meses? Não, eu não quero resolver porque os problemas são muito complexos. Por isso é que eu te disse que eu tive uma atitude diplomática desde o começo. Que eu disse, olha, o problema é muito complexo e nós não podemos desperdiçar nenhuma força que possa contribuir para as soluções. E quem está lá operando é a força contribuinte. Por isso eu quero os operadores do nosso lado, quero a população do nosso lado, a população que está quebrando ônibus, está quebrando estação, né, que faz protestos. Recentemente tivemos um grande protesto lá no Mato Alto, enfim. Mas, à medida que eu vou conversando, eu vou trazendo a população para o nosso lado. Olha, eu não posso em 50 dias trazer soluções, eu posso encaminhar algumas soluções. Então, quais são as soluções que eu estou encaminhando para esses 4 problemas institucionais, esses 4 problemas que eu me referi? O institucional, de não ter havido uma licitação, não haver um contrato de concessão que o poder concedente, que é o município, possa cobrar do concessionário, não existe. Segundo, também um contrato que preveja soluções para segurança e para manutenção. Segunda questão são os problemas de engenharia, e eu já articulei uma comissão de notáveis da engenharia geotécnica e da mecânica de solos para elaborar um projeto executivo, que nenhum daqueles outros 3 eixos que eu referi está disponível. Aquilo foi licitado com projeto básico. Projeto básico dá margem a sobrepreços, a necessidade de termos aditivos, etc., que encarecem as obras brutalmente e tornam o seu custo imprevisível. Então, obras de engenharia para consertar a Transoeste e reformar essas estações que estão, que são muitas. Há 20 estações fechadas na Avenida Cesário de Mello, que ligava Campo Grande a Santa Cruz, que eu falei logo no começo. Elas estão completamente destruídas, são irrecuperáveis. Eu visitei uma por uma. Bom, a terceira questão é a da segurança pública. Para isso eu trouxe um coronel da PM, que foi o chefe do Estado-Maior até 31/12, que se chama Henrique Luiz, e que, Luiz Henrique, mas é conhecido como Coronel Henrique, e que está montando esse plano, que eu vou levar ao prefeito e dizer, prefeito, preciso disso aqui. Ou você aprova ou não tem o que fazer. Não tem solução. Não tem solução. E sem a segurança, a evasão vai continuar. Aumentar, ou melhor, combater a evasão significa aumentar a receita. Agora, esse aumento de receita eu vou querer aplicar, se eu sou o interventor, de acordo com a diretriz que eu acho melhor para a população e não para os interesses dos empresários. Isso aí tem que ficar bem claro para eles, para não haver engano. E, finalmente, operacionais, engenheirais, institucionais e da segurança. Já falei de tudo, né? Para isso tudo eu preciso de uma licitação. Preciso colocar esses operadores no bolo dos concorrentes que vão procurar ou não atender às exigências que nós vamos fazer. Você falou de aportes estrangeiros. O que significa investidores estrangeiros numa circunstância dessa que você contou aí para gente? A lucratividade tem que ser amarrada no contrato. Então eles ficam reclamando que a tarifa é insuficiente, que não tem equilíbrio econômico-financeiro. Como pode ter equilíbrio financeiro? Qual é o valor que equilibra o sistema do BRT? Ninguém sabe.
ele está atrelado ao valor das tarifas pagas no sistema que eles chamam SPPO, Sistema de Transporte Público de Passageiros por Ônibus, que atende aquelas 4 regiões. Então, acho que é uma necessidade imprescindível esta questão de uma nova licitação com um contrato que torne claras as relações entre o poder público, que é o município, e um concessionário, e não esse consórcio BRT Paper Company fajuta. Certo? Muito bem. A outra questão é mudar completamente as características desse modal, que é usar ônibus elétricos. Ônibus que ou tem bateria de percurso com autonomia de até 300 km por dia, ou são recarregáveis, como é o VLT. Já vou introduzindo a questão do VLT. Em cada estação que o VLT para, desce de dentro do veículo condutores que vão a um supercapacitor que está enterrado debaixo do solo e carregam o trenzinho. Renovam a carga. Renovam a carga, ele anda mais tantos metros, chega na outra, ele carrega de novo. Entende? Então, essa é uma técnica que pode ser empregada também para ônibus elétricos, só que eles são carregados por cima nas estações. Então, já há empresas de energia interessadas nisso, porque isso já vai ser o precursor do carro elétrico, em onde o Brasil está muito atrasado. Em 2010 eu estive na Presidência da República trabalhando lá. Quisemos inovar nisso, mas verificamos que as montadoras que querem manter o seu motor diesel com ciência do século XIX ainda vender aquilo para amortizar seus investimentos ou ganhar em cima de investimentos já amortizados. Não querem entrar no sistema elétrico. Mas agora, aqui no Rio de Janeiro, por exemplo, o prefeito Crivella, numa situação tão avançada quanto na Europa, está proibindo a queima de combustível fóssil na cidade a partir de 2025. Olha só que coisa genial que o Crivella fez e que não está sendo devidamente comunicado à população. Na Europa também está condenado o diesel. Então, introduzir o ônibus elétrico vai mudar o modal de transporte num estágio tecnologicamente mais avançado, não poluente, né? Os ônibus terão que ser novos, naturalmente, e aí eu não sei se a produção nacional é suficiente para produzir 500 ônibus até o final do ano. Por que eu estou falando disso? Pelo menos 200 ônibus. Porque vai entrar em operação ao final do ano um novo corredor, que é o chamado Transbrasil, que nasce em Deodoro e vem até a rodoviária no momento, mas que vai ter que chegar até a Central do Brasil. Esse modal pode ajudar a tornar o BRT uma coisa muito lucrativa, juntando os 3 eixos e mais esse quarto, porque ele vai receber passageiros que vêm da Baixada Fluminense pela Rio-São Paulo, pela BR-116 ou pela Rio-Petrópolis. Ele precisa estar organizado para poder aproveitar essa onda. E mais aqueles que vêm pela ponte Rio-Niterói, de Niterói, São Gonçalo, Maricá e o lado leste da Baía de Guanabara. Então, é uma oportunidade para a gente ter um investimento parrudo aí. Isso, com as taxas de juros do Brasil, é difícil. Sabe que o sistema financeiro brasileiro vai financiar isso no longo prazo. O BNDES poderia, mas na nova conjuntura, né, desse novo governo, dificilmente vai entrar numa dessa, de financiar um consórcio de transporte. Então, eu creio que investidores estrangeiros vão se interessar nisso. Por quê? Porque, primeiro, os chineses querem vender ônibus aqui. Toda hora recebo uma delegação da empresa A, B e C que quer vender ônibus. Tem a BYD, que, aliás, o Eduardo Paes é o presidente para a América do Sul. Tem a CRCC, tem a Haier, né? E pode ter outras, mas esses 3 já tiveram por aqui ciscando, né? Se diz. Bom, além disso, nós temos que ter um operador de porte. Os do Rio de Janeiro estão se dizendo muito debilitados do ponto de vista financeiro da capacidade de investimento. Acredito até que estejam, mas ainda há alguns que são muito poderosos. Há investidores externos que estão dispostos a bancar essas exportações e entrar no negócio, porque nós vamos precisar de dinheiro para fazer essa reconstrução da Transoeste. Vamos precisar de dinheiro para mudar as estações.
né, e torná-las mais seguras, menos vulneráveis. As estações da Transbrasil têm essa característica. Elas não vão ser o mesmo projeto que foi construído na Barra da Tijuca, na Zona Oeste, na Madureira, etc, etc. Então, vai ser um investimento de porte que vai precisar de investidores realmente parrudos, como eu chamei. Olha só, a gente compreendeu bastante bem tudo que você explicou. Que bom. O BRT está doente. Existe hoje um grupo de médicos comandados por você que está buscando uma saída para a saúde do BRT. Você elencou os problemas, colocou quais são as soluções e está ótimo. Agora eu quero saber de você como é que você está vendo o Brasil e o Rio de Janeiro, e você tem 5 minutos para me falar disso. Só vou completar o seguinte, a saúde do BRT atual e a sua integração com a Transbrasil. A Transbrasil que já deu muita dor de cabeça à população, a Vinda Brasil ao caos. Com respeito ao Brasil, eu vejo com apreensão. Não estou torcendo contra, porque afinal eu tenho filhos, tenho netos, né? E quero que eles vivam numa situação boa como longos períodos que a minha vida percorreu. Eu fui muito beneficiado, eu fiz 50 anos de formado no ano passado. E nunca soube o que era desemprego. Quantos engenheiros desempregados tem por aí? É uma coisa lastimável. Então, e outras profissões mais ainda. Né? Mas eu nunca experimentei esse fantasma. Né? Bom, então eu quero que o Brasil saia... O Brasil ande. Que o Brasil ande. Essa crise teve várias componentes que foram pré-fabricadas. Há muitas teorias conspiratórias que acham que isso veio do exterior. Né? Essa crise que nós vivemos de 2014 em diante, né? Primeiro sem recessão, depois com uma recessão profunda, da qual ainda não saímos. Ontem eu vi no jornal, na televisão, que o PIB de janeiro de 2019 foi inferior ao PIB de 2018, de janeiro de 2018. Isso é muito sintomático de uma coisa grave. Não houve recuperação ainda. Então, para isso, é preciso uma política econômica e é preciso estimular os investimentos. Eu vejo com apreensão o fato de que há uma euforia, a Bolsa bateu 100 mil pontos, né? E tudo isso está apoiado numa expectativa de que haverá reforma da Previdência, que haverá uma mudança na legislação criminal, etc. Bom, e se isso não acontecer? Eu já vi vários episódios de votar a Previdência Social. Você me perguntar, mas a reforma da Previdência não é necessária? Eu não sou daqueles políticos que diziam que a reforma é desnecessária, que a Previdência é superavitária. Não, você está dizendo que pode não acontecer. O que eu estou dizendo é como não aconteceu Nacional. Antes. Isso depende do Congresso Nacional. Ou saiu uma reforma capenga, canhestra. Né? Então, eu espero que haja uma reforma de acordo com os interesses da população como um todo, né? E não de interesses de grupos privilegiados. Que haja equiparação do trabalhador de iniciativa privada com o servidor público. Eu não sou mais candidato a nada. Eu posso dizer com absoluta liberdade. Eu acho justo e necessário. Quem quer ter uma previdência melhor, que contribua a mais para isso, né, de uma forma atuarialmente factível. Né? Então, eu vou lembrar, só para encerrar aqui, que eu trabalhei no governo Crivella. Hoje eu não sou servidor do governo Crivella. Eu sou uma pessoa que o Crivella colocou lá para dar ordem naquilo. Claro que eu dependo da prefeitura, mas eu não sou um servidor da prefeitura. Mas eu fui presidente do PREV-Rio, que é o órgão de seguridade da prefeitura. Ele queria que eu fosse secretário de obras, disse que não podia, expliquei, papapá, acabei aceitando que era um desafio. E tudo que eu recomendei, o prefeito não adotou. E eu peguei o meu bonezinho e fui embora. Porque não estou aqui para ser... Estava na cara que a Previdência Social do município do Rio de Janeiro não ia bem. Qual era a época? Março de 2017, até maio de 2017, quando eu me despedi. 75 dias. Não que eu não quisesse enfrentar o desafio, mas eu vi que não havia convencido o prefeito da necessidade de fazer a reforma.
Ele ouviu outros conselheiros que acharam que não devia fazer aquilo naquele ano. Ele acabou fazendo em março. Isso custou uns 300 milhões ao Tesouro do município. E o Rio de Janeiro? Você falou do Brasil. Bom, o Rio de Você Janeiro... já viu o Rio de Janeiro com tanto camelô na rua, com tanta vagabundagem, com tanto mendigo? Isso não é só uma questão do Rio, isso é uma questão nacional. Você acabou de falar da crise que o Brasil vive. Como é que vai o Rio? O Rio de Janeiro foi o estado mais afetado pela crise, indiscutivelmente. Aqui teve o maior número de desempregados. Aqui aconteceu uma queda assustadora do nível de emprego quando acabou a Olimpíada em 2016. Criou-se um nível de desemprego insuportável, chegou no nível dos 20% da força de trabalho do estado e da cidade. A cidade, em particular, foi muito penalizada. Com isso, somou-se a crise da Petrobras, né? Que a Lava Jato criou aquele clima e isso afastou os investidores. Quer dizer, a cidade sofreu um retrocesso brutal. Isso se reflete em diversas dimensões da vida brasileira. Os imóveis perderam valor, há uma quantidade enorme de coisas para alugar e para vender e que não tem comprador. As empresas fecharam. A população está depauperada, está pobre, caiu o faturamento, caiu o número de passageiros no sistema de ônibus. Então você fala com os empresários, você pensa que eles vão pedir tarifa, e diz, tá bom, vamos estudar uma tarifa. Não mexe na tarifa, porque se aumentar a tarifa, cai o número de passageiros. Então você vê o caos em que a cidade do Rio de Janeiro foi colocada. Então é natural que hajam muitos desempregados que não querem recorrer a atividades criminosas e que queiram se virar, como se diz na gíria, né? Vendendo bugiganga, vendendo comida. E dormindo no local de trabalho. Você passa na Lagoa Rodrigo de Freitas, em outros lugares, a quantidade de gente vendendo marmita era 10. É impressionante. Eu percebi que o preço subiu 20%, agora é R$12. Era 10, agora é 12. E gente de classe média para comprar sua refeição ali. Então veja que a situação não está fácil. Então seria um milagre se tudo isso fosse possível sem que você tivesse uma componente típica das cidades indianas, da Nigéria, onde você vai em breve, né? Tudo é muito delicado. O prefeito Crivella tem uma atitude de compreensão. Ele é um homem religioso, tem compaixão. Seria muito estranho se ele estivesse botando a guarda municipal, batendo nos ambulantes, botando os ambulantes para correr, como nós assistimos em épocas anteriores, com governantes que botaram a ordem acima de tudo. E eu quero te oferecer os nossos microfones, as nossas câmeras, para que você faça suas considerações finais e se despeça dos nossos telespectadores. Bom, primeiro quero dizer que foi um prazer enorme estar aqui nessa conversa. Primeiro porque o Ronaldo Gonlewski, que eu conheci, um político muito ativo na comunidade, na Fierge, e depois ele foi candidato, a gente se encontrou nas ruas, ele era uma pessoa assim agitada. Aqui ele foi um entrevistador que me deu espaço para conversar, para expor as ideias, e eu espero que os telespectadores... Eu acho que sou razoavelmente didático, sou professor há muitos anos. Você explicou muito bem. E espero ter me feito entender. Agora, isso é porque eu estou traumatizado, porque recentemente fui entrevistado no Bom Dia Rio, e o apresentador lá é uma metralhadora de perguntas. Você mal começa a responder, ele já está com outra questão. E você me deu esse espaço muito generosamente. Eu quero agradecer a você e a sua equipe aqui do Menorá e dizer que estarei sempre à disposição. Menorá na TV entrando no ar mais uma vez na quinta-feira que vem, às 10 horas da noite, no canal 6 da NET, e também todos os dias que você já se acostumou também com os horários a nos assistir em reprise. Nos vemos lá.